dia! Hoje nós vamos fazer uma revisão do nosso módulo 1. E hoje nós vamos começar por esses tópicos que estão aqui no quadro, tá bom? Depois que nós vermos, né, e analisarmos esses tópicos aqui, nós vamos passar para outros tópicos dentro desse mesmo capítulo, até a gente chegar no fim da Era Vargas. Nossa, mas ali está falando de Primeira República. Sim, porque o livro se inicia com a Primeira República, como que foi o desenrolar dessa Primeira República, o que aconteceu no período da Primeira República, como que essa república se divide, né? Nós temos aí uma divisão, República Velha, República da Espada, e assim por diante. Aí nós vamos chegar em 1930, quando Vargas chega ao poder. Passa essa República Velha, nós temos uma República Nova, né, com Getúlio Vargas. Ele entra no poder em 1930 e vai até 1945, que é o Estado Novo, que foi o assunto da nossa última aula. Em Primeira República, período em que ela ocorreu, o que estava acontecendo dentro dessa Primeira República, né? Aconteceram revoltas dentro da Primeira República, algumas agitações políticas, sociais, insatisfações. Sim, internamente e no interior do Brasil, na região do Nordeste, nós vamos ter algumas revoltas de caráter religioso. Nos centros, nos centros urbanos, nas capitais, nós vamos ter algumas revoltas de caráter urbano. Então, nós estamos vivendo, né, estudando a chamada República Velha e começa o período da Era Vargas, que vai até 1945, quando o Estado Novo se consolida ali como um Estado bem civil, mas um ditador civil, né? Mas antes dele se tornar um Estado bem conservador, bem ditador, nos moldes, né, do período que nós estamos estudando, ele também passa por alguns processos que são consequências disso aqui, da Primeira República. Lembrando que a história, ela é sempre um processo, ela sempre está em andamento, está sempre em movimento. Não existe uma história pronta. Você pega ali o livro e está pronto. Você pode até ler um livro com um assunto sobre Era Vargas, sobre Primeira República, sobre os presidentes, sobre a história do país, ou qualquer outro assunto dentro da história. Mas a história, ela é um processo, ela está em constante movimento. E o ser humano, ele faz parte da história direta e indiretamente. Nós somos agentes históricos o tempo inteiro, sujeitos históricos. Vocês estudaram isso lá atrás, no 6º ano. Então, para que você possa entender melhor o que é história, é preciso ler, estudar, verificar as fontes de pesquisa e, o mais importante de tudo, leitura. Como eu já falei, leitura. Sem a leitura, não dá para chegar em lugar algum. As videoaulas ajudam? Ajudam. Um resuminho ajuda? Ajuda. Um mapa mental ajuda? Muito. Um filme ajuda pra caramba. Mas se você não ler, se você não estudar, se você não se aprofundar, você vai conhecer o superficial. E o superficial, para quem tem interesse em ter mais conhecimento, vai além do que está aqui e ali para vocês, tá? Então, bora comigo pro quadro, pra lousa. Vamos lá para a Primeira República e entender o que estava acontecendo no Brasil nesse período de 1800 aí. E lá vai bolinha. Vamos lá. A Primeira República, dentro do nosso módulo 1, né? Nós temos alguns tópicos aqui. Vamos por partes, né? Primeiro tópico. O
poder econômico das oligarquias. O que são oligarquias, né? As oligarquias desse período aqui, elas eram representadas pelos produtores, cafeicultores, pelos barões do café, uma elite oligárquica que a gente costuma chamar. Era um tipo de poder concentrado na mão de pouquíssimas pessoas. E essas pessoas eram as pessoas que produziam a parte de exportação, né, da questão agrária do nosso país. No caso, o nosso principal produto aqui ainda é o café, nós estamos lá na Primeira República, né? E quem que pertencia a essa oligarquia? Coronéis, fazendeiros e alguns políticos que já estavam com pensamento na República. Lembrando que aqui, antes que a República, né, venha a ser proclamada, nós temos um Brasil ainda dirigido, né, sendo governado por um rei, Dom Pedro II, no caso um imperador, uma monarquia. Nós ainda estávamos sob um regime monárquico, só que isso vai se romper. E aí começaremos a entrar na República. O Brasil passa a deixar de ser monarquia, ser império, e passa a ser uma república. E isso acontece da noite para o dia? Não. Existem movimentações políticas, interesses políticos, econômicos, sociais e até mesmo culturais por trás dessa Primeira República para que ela ocorra, tá bom? Então nós temos aqui oligarquias, né? Poder econômico, oligarquia cafeeira, nós vamos ter aí os barões do café, nós vamos ter os fazendeiros, os coronéis e assim por diante. Poder na mão de poucos. A insatisfação com o regime imperial. Quando a gente observa esse tópico aqui, da insatisfação com o regime imperial, em momento algum, devemos pensar assim, que o povo brasileiro estava insatisfeito. Poderia até estar, mas a insatisfação com o governo, com o regime imperial, com a monarquia brasileira, era por parte de militares, alguns políticos pertencentes à elite oligárquica e alguns produtores de café, alguns fazendeiros. Por quê? O Brasil, vamos começar pelos militares. O Brasil, ele havia participado de uma guerra, a Guerra do Paraguai. E o Brasil voltou, né, os nossos soldados voltaram, o exército volta, e a monarquia, o imperador, não dá muita importância, não valoriza o esforço, né, dos militares na Guerra do Paraguai, onde morreram muitos soldados, inclusive crianças, mas isso é um assunto para uma outra aula, tá bom? E aí o exército vai começar a fazer pressão, dizendo que o imperador, que o Dom Pedro II, não está valorizando o militarismo no Brasil, as forças armadas da época, né? Os nossos militares desse período aqui. E aí o exército começa a encher um pouco a paciência, né, do imperador, junto com cafeicultores e junto com alguns políticos que já tinham ideias republicanas. Tá, beleza. Da onde que vem essas ideias republicanas? Se nós formos olhar a história como um todo, e se nós formos olhar para fora do Brasil, Europa, o que estava acontecendo na Europa, o que tinha acabado de acontecer? Várias e várias revoluções de caráter assim, político e pedindo independências, pedindo fim de monarquias. Um exemplo é lá atrás na Revolução Francesa e também na Revolução Americana. Essas duas revoluções, elas vão marcar muito
os períodos históricos para que afete a América e vai afetar o Brasil. Primeiro, a Revolução Francesa. Ah, mas ela aconteceu em 1789. Não, ela começa em 1789 e vai até 1800, 1700, ela atravessa uma década e o Brasil está sobrevivendo aqui. Quais são os impactos da Revolução aqui? As ideias iluministas. Nós agora temos um Brasil, não é mais colônia. Professor, essas ideias vão impactar o Brasil colônia. Sim, só que o Brasil deixou de ser colônia, agora ele é uma monarquia imperial, porém essas ideias ainda estão vivas. E aí as ideias de república que começam a surgir fora do Brasil vão afetar diretamente e indiretamente o nosso Brasil. Como que isso acontece? Lembra que eu falei que existia uma elite oligárquica, alguns intelectuais, políticos, filhos de fazendeiros, estudavam fora, aprendiam nos moldes, dentro do modelo europeu. Quando voltavam para o Brasil, fazia o quê? Vamos fazer uma política diferente aqui. Chega de imperador, chega de rei, chega de monarquia. Agora nós queremos ser uma república. E aí que está o interessante da coisa. Quando a gente olha para essa insatisfação com o regime imperial, é uma insatisfação por parte da classe dominante, do pessoal do dinheiro, do pessoal que tinha posses. O povo vai sim ficar insatisfeito, mas influenciado por um pequeno grupo de intelectuais, tá? Agora vamos retornar aqui para a nossa lousa. O cotidiano dos afrodescendentes. Professora, o que isso tem a ver com Primeira República? Tudo. O que estava acontecendo na Primeira República? A Primeira República ela é proclamada em 1889. Um ano antes, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os escravos. E aí, o que vai acontecer com os ex-escravos, com os afrodescendentes nesse período aqui? Muitos vão conseguir, poucos, não são tantos, retornar para o seu país. Outros, a grande maioria, vai ficar à margem da sociedade brasileira, não vão ter os seus direitos como cidadão, não vão ser nem vistos como cidadãos. Alguns vão permanecer nas fazendas trabalhando porque não tinham para onde ir. Isso levando em consideração os que chegaram vivos até o final dessa lei aqui, da Lei Áurea. Muitos morriam, não suportavam os castigos e não chegavam muito longe, não viviam muito. E aí, como que vai ficar o cotidiano desses afrodescendentes? Muitos vão para as ruas trabalhar para o seu sustento. E eles vão precisar de moradia também. Então vamos lá, vamos falar como que era o dia a dia dos escravos, após a proclamação da República, como que ficou a situação deles. Primeiro, eles eram ex-escravos. Ex-escravos não tinham posses, não tinham dinheiro, não tinha condição de comprar terras. Por que terras? Porque a principal fonte de trabalho do escravo era a terra. A terra é algo que se sustenta de todas as formas, Quem tem terra tem bens, quem tem terra tem dinheiro, quem tem terra acaba construindo patrimônios, ou um patrimônio muito grande. E no caso dos ex-escravos, dos afrodescendentes, eles não tinham condições de comprar. Os que conseguiam, são casos à parte, Existem, sim, relatos de alguns ex-escravos que conseguiram, mas tiveram ajuda, às vezes, de algum
senhor, né, do café ali, algum barão do café, que de certa forma simpatizava com a causa, né, da libertação dos escravos, da abolição, mas eram pouquíssimos. Não, nós temos dentro da história uma grande maioria que ainda vivia e queria que o modelo econômico escravocrata continuasse. E nós vamos ter as chamadas redes de solidariedades. O que os ex-escravos, os afrodescendentes vão fazer? Como eles não tinham apoio do governo, o governo, né, é proclamada a república, mas não se pensa nessa galera, eles vão formar rede de solidariedades onde eles vão ter ajuda, vão se ajudar mutuamente. Um vai procurar ajudar o outro, né? Alguns vão trabalhar com artesanato, outros vão tentar trabalhar em indústrias, não vão ser bem recebidos. A indústria ainda está chegando no Brasil, tá, gente? Mas eles vão, de certa forma, procurar tentar sobreviver no meio disso daqui. Então, essas redes de solidariedades, essa rede de solidariedade, ela foi criada pelos próprios afrodescendentes. Não foi nada que o governo criou. O governo não pensou neles quando alforriou os escravos. Os descendentes não tinham como sobreviver financeiramente e a sociedade brasileira não aceitava o negro como um trabalhador comum. Para a sociedade brasileira, a mentalidade desse período aqui ainda era o negro é escravo. Independente se a princesa Isabel tinha forreado ou não, na mentalidade da grande elite, da grande maioria dos brasileiros, o negro ainda deveria ser escravo. Então, essa questão de como eles sobreviveram a essa primeira república vai resultar em outras consequências, principalmente algumas revoltas futuramente, tá bom? Agora vamos voltar para o nosso quadro e ver os outros tópicos da nossa revisão. 1891 é outorgada a Constituição. Essa Constituição, ela vai extinguir o poder moderador. O que era o poder moderador? Vamos voltar lá atrás nas aulas passadas. Nas aulas passadas mesmo. O moderador era o poder que o Dom Pedro exercia em relação aos demais poderes. E quais eram os demais poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Sim, o Brasil já tinha o executivo, o legislativo e o judiciário. Constituição que vai dividir os três poderes direitinho e extinguir esse quarto poder aí que estava incomodando essa elite que queria mandar no Brasil, tá? E aí, paralelo a isso, nós vamos ter o coronelismo e o clientelismo. Tá, professor? Coronelismo, clientelismo. O que se encaixa aqui? Coronelismo. Dentro do coronelismo, os votos que vão ser controlados por esses coronéis. Ah, então o povo vota agora? Não. Indiretamente, aos poucos, o povo vai começar a votar. Não o povo todo, tá? Porque analfabetos não votavam, negros, né, afrodescendentes não votavam, escravos, né, ex-escravos alforreados não votavam, mulheres não votavam. Então era uma pequena parcela da sociedade que votava. E que parcela era essa? Os de interesse político e financeiro, cafeicultores, barões do café, produtores que trabalhavam com fazenda, cultivavam outros tipos de produtos sem ser café. Era o pessoal que tinha terra e que colocava essa galera que trabalhava para eles na terra para poder votar em quem eles quisessem. Então, o coronel geralmente tinha um candidato
né, ou era apresentado a ele um candidato republicano que iria defender os interesses do coronel. Qual eram os interesses do coronel? Manter o café, manter a produção agrícola, manter isso lá no topo, né? E aí se um político, né, republicano que fosse, dissesse eu vou defender os seus interesses, mas coloca a sua galera para votar para mim, né? Então o coronel ele exercia esse poder em cima do seu trabalhador rural. Então ele dizia para o seu trabalhador, olha, vai ter votação, vocês vão votar em quem eu estou mandando. Isso era chamado de voto de cabresto. Tá bom? Vai